Módulo. Módulo é uma coisa que eu costumava odiar quando eu tava na... Porque assim, galera, meu ensino médio foi um caos, assim como eu imagino o ensino médio de 97, 99% dos brasileiros é um lixo. E quando eu entrei na faculdade, sofri muito. A faculdade aqui no estado de Mato Grosso do Sul, na UFMS, é, eles assim, ao invés de iniciar o curso já com cálculo, tem uma matéria de pré-cálculo, que eu acredito que foi inserido também dos outros estados, né? Deve ser já pré-requisito nos cursos de matemática, porque o ensino médio é uma bosta. E também a história da matemática, né? Meu professor dava história da matemática correndo e depois ele dava lógica pra gente, já pra ajudar a gente conseguir entender, fazer as demonstrações, porque o curso de matemática é demonstração, muita demonstração, basicamente isso, tirando o cálculo, né, e tipo, cálculo numérico. O restante é demonstração, álgebra. E aí, se você não entende lógica e matemática, como você faz demonstração? E assim, os professores eram muito bons, muito atenciosos. Mas enfim, vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? Definição de módulo. Módulo de um número x, digamos assim, ó, eu utilizo o x para representar qualquer número real, certo? Então vamos colocar aqui x pertencente aos reais. E eu utilizo essas duas barras em volta do x para representar o módulo. E o módulo é definido da seguinte forma: o módulo é igual a quê? Bom, o módulo vai depender do caso. Eu vou ter a minha reta real aqui, eu vou ter o zero, para frente do zero eu tenho números positivos e para trás do zero eu tenho... Para frente e para trás é complicado, né? Utilizando esse tipo de representação aqui. Então vamos colocar assim: para a direita do zero eu tenho números positivos, para a esquerda do zero eu tenho números negativos. E aí, o meu elemento x ele será igual a x se x for maior ou igual a zero, e é aí onde a galera se confunde, né? Onde eu me confundia bastante, e menos x se x for menor do que zero. O que acontece é que isso aqui foi dividido em dois casos, olha só. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Olha, a gente vai ter um caso para que ele é maior ou igual a zero, então vou colocar aqui o colchete fechado, e a gente vai ter um outro caso para quando ele for menor do que zero, tá? Então imagina que eu pegue um número maior do que zero, tipo 5. Módulo de 5, então, é igual a 5, porque eu vou cair nessa situação aqui, beleza? Nesse caso, o meu x é igual a 5, então eu vou apenas substituir. Então, módulo de x é igual a x. Outra coisa que a gente pode fazer é representar isso aqui na forma de linha. Ó. Módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, ou menos x se x for menor do que zero. E agora vamos ver a parte dos negativos. Se eu pego, por exemplo, menos 7, nesse caso, agora x igual a menos 7. Eu vou ter módulo de menos 7 e vou cair nesse segundo caso aqui, ó. Nesse segundo caso, eu vou ter o quê? Menos 7, porque o meu x é igual a menos 7, eu tenho menos x, entenderam? E aí, isso daqui é igual ao quê? Não estava aparecendo aí pra vocês, né, porque estava atrás de mim. Mas ó, x é igual a menos 7, então eu tenho menos 7, tá bom? Nada muito complicado. Menos com menos dá mais 7. E é por isso que o módulo sempre retorna um valor negativo, tá? E é isso. Explicaçãozinha que nem precisava, porque eu já expliquei isso no início, mas é sempre bom relembrar. Então vamos deixar aqui essa definiçãozinha para a gente visualizar. Ó, na letra A gente vai ter o seguinte: 3 menos 5. Primeiro a gente efetua a operação que está dentro do módulo. Não tem nenhum problema, a gente faz isso. 3 menos 5 vai resultar quanto? Menos 2. Agora sim, caí num caso em que o meu x é um valor negativo. Então qual caso eu vou usar? Vou usar esse daqui. Então eu vou ter menos 2. Menos com menos dá mais 2. E na letra B? Eu tenho módulo de 3 menos módulo de 5. Então, ó, perceba que o meu módulo está no 3 e o módulo está no 5. Então, eu vou... 3 é um número positivo, caio nesse primeiro caso aqui, beleza? Para os positivos e para os negativos. Aí, caio nesse primeiro caso aqui. Então, eu vou ter 3 menos 5, que é igual a menos 2. Você não falou que módulo... Sim, módulo sempre retorna um número negativo, mas aqui eu tenho um módulo de 3. Módulo de 3 retornou 3, que é um valor positivo. E módulo de menos 5 retornou 5, que é um valor negativo. Se você quiser, dá para colocar mais alguns passos aqui, tá? Então a gente vai ter menos... Olha só.
a gente vai ter menos mais 5, tá? Por definição, ficaria assim, aqui a gente tem mais 3, certo? E aí, utilizando a lei para os negativos lá, né, a gente vai ter o quê? Benção. A gente vai ter o quê? 3 menos 5, que é igual a menos 2. Na letra C, a gente tem 2 menos π. Nesse caso, quanto que vale π? Π é 3,1415 alguma coisa. Então, na reta real, a gente tem o quê? O 2 aqui e a gente tem o 3,14, 3 pontinhos, vou chamar de π. Π, no caso, é maior, ó. Π está à direita do 2 na reta real, então π ele é maior do que 2. Ou seja, 2 é menor do que π, ou seja, π menos 2 é maior do que 0. Certo? Eu fico tampando as coisas. Π menos 2 é maior do que 0. Tranquilo. Então, o que isso diz pra gente? Π menos 2 é maior do que 0, então, olha, π menos 2, que é o que está dentro do módulo, é um valor maior do que 0. Então, eu vou utilizar qual caso? Ah, tá, mas não é π menos 2 que eu tenho, é 2 menos π. 2 menos π. 2 menos π, então, é menor do que 0. Ó. 2 menos π é menor do que 0, beleza? Se é menor do que 0, eu vou utilizar esse segundo caso aqui. Então, eu vou ter menos 2 menos π, que é igual a menos 2, menos com menos, aplicando a distributiva aqui, né, fica mais π, que é igual a π menos 2, tá? Porque é comutativa para trocar os dois de lugar, tá bom? E na letra D, ele dá uma condição pra gente. Ele diz x menos 5 se x é maior do que 5. Se x é maior do que 5, x pode ser 5,000 infinito zeros 1. Já vai ser maior do que 5. Então, galera, esse resultado aqui, ó, x menos 5, será sempre, se x é maior do que 5, x menos 5 vai ser sempre maior do que 0. Então, a gente vai utilizar o quê? O primeiro caso. Então, o módulo de x menos 5 para x maior do que 5 é igual a x menos 5. E vamos colocar aqui, se x maior do que 5, tá? A gente tem que ser um pouquinho preciso na hora de responder. E na letra E? Na letra E a gente tem módulo de x mais 6. Módulo de x mais 6, x menor do que menos 6. X é menor do que menos 6. Então vamos pegar o caso extremo, em que até o caso em que x seria igual a 6, a gente teria o zero. Aí para os valores de x menores do que 6, a gente já vai ter números negativos. Então isso daqui, ó, é menor do que 0. Se isso é menor do que 0, a gente vai pegar o segundo caso. No segundo caso, então, a gente tem menos x mais 6, que é igual a menos x menos 6, beleza? E é isso, pessoal. Assim está respondido o exercício.